Boa noite, Gê. Boa noite a todos os ouvintes do Direto ao Ponto. Eu falo aqui direto do Salão Azul do Senado. Está terminando neste momento a sabatina do Dr. Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, que terá o seu nome aprovado em instantes pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado por amplíssima maioria. E ainda hoje, aqui no plenário, os 81 senadores vão referendar o nome de Cristiano Zanin. Olha, Ogier, o que se viu hoje aqui em Brasília foi uma sabatina até certo ponto constrangedora. O que se viu foram senadores, alguns amedrontados e outros visivelmente apaixonados pela figura do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não se viu verdadeiramente nenhuma pergunta que fosse firme o suficiente para questionar o ponto central, se há ou não há violação ao princípio da impessoalidade. No meu modo de ver, o Senado hoje vira as costas ao que é o seu compromisso constitucional. O Senado deveria dizer não a essa indicação por se tratar de um escolhido, e nem analiso aqui o notável saber jurídico, mas um escolhido que só está chegando ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal porque advogou para o hoje presidente da República e é um homem de sua copa e de sua cozinha. Não houve, hoje, por parte dos senadores na CCJ, um comportamento do tamanho que o Brasil espera. Algumas manifestações chegaram a ser risíveis, como foi o caso da fala, das perguntas, da inquirição do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, ele só não abriu o voto no Zanin. O resto tudo ele fez. Elogiou, desejou boa sorte, disse que o nome seria aprovado. Até mesmo as pessoas em que a opinião pública depositava algum tipo de confiança de que o Senado poderia cumprir o seu papel constitucional, se decepcionou. Todas as pessoas se decepcionaram com comportamentos que talvez o mais evidente de todos, de como o Senado capitulou, seja o do senador Flávio Bolsonaro. Então, é aprovação agora na Comissão de Constituição e Justiça e ainda esta noite, aqui no plenário do Senado, a aprovação por ampla maioria do nome do Cristiano Zanin, que será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Daniel, coincidentemente com esse comportamento covarde, porque, desculpe o ouvinte, quem está conosco, não há outra adjetivação possível para o comportamento desse rapaz, o Flávio Bolsonaro. Interessante que o pai dele foi visitá-lo antes dele participar dessa sabatina, se é que se pode chamar. Daniel, você conhece bem a política do Rio Grande do Sul. Eu sempre tive respeito pelo senhor Paulo Paim. Ele foi um sujeito que defendeu, por exemplo, o salário mínimo equiparado aos $100, etc. A participação do Paim hoje foi um melodrama. É muito triste o que o Senado está fazendo nos tempos atuais. Agora, será que a visita do Bolsonaro pai, ao Bob Filho, foi para dizer maneira aí, porque os caras vão me julgar amanhã? Será que tem alguma coisa a ver com isso? A gente não tem como saber, né, Gê? Na real, a gente pode especular. Agora, é muita coincidência de que a conversa de pai e filho tenha culminado numa manifestação do Flávio Bolsonaro tão afável de fazer corar o petismo. O petismo foi menos apaixonado nas palavras do que o próprio Flávio Bolsonaro para defender a aprovação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O senador do Paraná, Sérgio Moro, de quem se esperava muito também na inquirição, por ter sido o juiz da Lava Jato, e o Sérgio Moro apanhou bastante nas declarações do próprio Cristiano Zanin, e o senador do Paraná, Sérgio Moro, foi outro também que decepcionou grandemente por uma postura muito morna, sem sangue, por parte daquele senador que o Brasil inteiro esperava que pudesse tomar a linha de frente para fazer o enfrentamento ao Cristiano Zanin neste momento de sabatina. Sabatina é bom dizer, né, Gê? Como o próprio nome diz e a gente imagina, é para perguntar coisas difíceis. Não é para fazer uma conversa de compadre.
E o que se viu aqui na sabatina do Dr. Cristiano Zanin foi muito mais um papo entre amigos do que efetivamente o Senado cumprindo com o seu papel constitucional. O teu sentimento, você é professor de direito constitucional, você tem formação no Brasil e também na Itália. Portanto, você tem um doutorado em direito constitucional. Agora, eu me refiro ao professor, eu faço a ponte com o professor e advogado. Não dá uma tristeza incomensurável no coração da gente, Denian, esta forma que existe de escolha de ministro da Suprema Corte, tipo, o presidente da República escolhe um Senado calhorda, um Senado fujão. E eu queria aproveitar na mesma pergunta, fora do teu sentimento, quero saber se os outros dois compareceram. O Paraná tem 3 senadores. Ou eles estavam dormindo na sessão, como fazem normalmente? Eu não acompanhei a sessão inteira, viu, gente? Então eu não sei da participação dos senadores Orovisto e Flávio Arnes. Essa eu vou ficar te devendo. Eu acompanhei boa parte do que pude, mas tive agendas aqui no Congresso, não consegui acompanhar a sessão inteira. Sobre a questão do espírito da Constituição, o direito constitucional, o mais lindo dos ramos do direito, nessa questão do sistema de freios e contrapesos do poder na República, ele dá ao Senado uma tarefa de que o Senado ele tem que brecar, frear, quando o presidente da República desvia daquilo que a Constituição traz como norte, como lanterna, como meta. A Constituição diz: o presidente da República vai escolher um brasileiro com mais de 35 anos e menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada. E o que tem se visto ao longo dos tempos, e agora com estrelinhas no comportamento do presidente Lula, é que nós criamos um outro requisito constitucional: ser amigo do presidente. Se for amigo do presidente e tiver bom diálogo, boa fala, passa pelo Senado. Então a Constituição tinha um ideal, inspirada na Constituição dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é desse mesmo jeito. A nossa Constituição brasileira se inspirou na Constituição norte-americana, de que o presidente da República escolhe uma pessoa para ser ministra da Suprema Corte, mas a sabatina lá é coisa muito séria, o que no Brasil não acontece. Então nós temos um modelo que é um fracasso, é um modelo falido. E o pior é que ninguém tem coragem de aprovar uma emenda constitucional para mudar esse modelo, porque o modelo serve a todo mundo. Serve ao chefe do Poder Executivo e serve aos 81 senadores que ficam muito poderosos quando eles dizem sim ou não a uma indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Até porque desses 81, 43 respondem a processos no Supremo Tribunal Federal. Então, e serão julgados pelo Zanin, né, Gê? Então é de imaginar, quer dizer, você está com... E os processos aos quais eles enfrentam são processos, não raras vezes, muito complicados, inclusive alguns criminais, né? Negócio de envolvimento com menor e tal. Porque o brasileiro, a cada dia que passa, demonstra que Edson Arantes do Nascimento tinha muita razão lá, 40 anos atrás. Né? O brasileiro não sabe votar, porque você veja, você está aí no Senado Nacional, você está vendo, são figuras que deveriam ser figuras que inspirassem respeito só na presença, só no currículo e tal. E aí você vê essas presenças que estão aí no Senado, né? Figuras dantescas e, para ser menos, ridículas. Né? Pois é. E agora, com a aprovação do nome de Cristiano Zanin para ser ministro da Suprema Corte, o próximo passo é a nomeação a ser feita pelo presidente da República. O presidente nomeia depois de aprovado o nome pelo Senado, o que deve acontecer aí nos próximos dias, e na sequência a posse já no Supremo Tribunal Federal. Então, o que se espera aqui em Brasília é que o Cristiano Zanin tome posse no começo do mês de julho, antes do recesso, de que se dê posse ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal ainda nos próximos dias. Nenhuma surpresa, né, Gê? A gente já vinha comentando, tanto no Jornal da Mercosul, quanto no Direto ao Ponto, que não haveria chance de o Zanin ser rejeitado.
Isso era um resultado que nós já sabíamos. É. Mas é que o espetáculo que se viu hoje, ele é muito triste. É triste para o país, né?